Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre o assunto de iterações e abordaremos os seguintes itens. Vamos entender o conceito de iteração, vamos entender como funcionam as iterações em programação e vamos estudar os mecanismos de iteração while e for. Primeiramente, devemos entender o que é iteração. Iteração significa repetição, e em programação o seu significado passa a ser o da execução de um ciclo, um giro, uma espécie de loop, que termina em seu início. No plural, as iterações executam repetições de ciclo. Se eu informo que ocorreram 3 iterações, é porque um ciclo se repetiu 3 vezes. Para entendermos como funcionam as iterações, devemos observar o seguinte fluxograma. Cria-se uma declaração por atribuição. A declaração é submetida a uma análise booleana, que pode resultar em 2 saídas possíveis, verdadeiro ou falso. Se o resultado da análise for falso, o programa não executa iterações e prossegue para outros processos. Se o resultado for verdadeiro, executam-se comandos pertencentes à estrutura da análise booleana. Esses comandos são contidos em um bloco, nós chamamos de blocos de comando, e também nós podemos chamar isso aqui de laço. Eles ficam organizados por indentação. A indentação é automática. Após a execução do laço, ou a execução dos comandos do bloco, dentre outras coisas, ocorre basicamente a atualização da declaração por atribuição que foi inserida por você inicialmente. E tal declaração, agora atualizada, é submetida a uma reanálise booleana. A sua declaração ela é analisada de novo. Se o resultado da reanálise for verdadeiro, mais uma vez, executa-se o laço de novo. Ocorre uma nova atualização da sua declaração por atribuição, e essa atualização é posta de novo a outra reanálise. E as iterações prosseguem com as sucessivas execuções de laços até que uma certa declaração por atribuição que foi atualizada e que foi submetida a uma reanálise booleana seja considerada falsa. Assim as iterações se encerram e o programa prossegue a outros processos. Essa questão de outros processos depende da sua programação, o que foi que você criou com relação a linhas de código. Existem 2 mecanismos ou instruções para iterações. Esses mecanismos são a instrução while, entenda-se por enquanto a declaração satisfaz algo, execute-se o laço. Também temos a instrução for, entenda-se por para uma declaração com valor pertencente a um conjunto, execute-se o laço. As sintaxes dessas instruções nós podemos entender através dos exemplos seguintes. Com relação à instrução while, criou-se aqui uma declaração por atribuição, x igual a 25. Essa declaração ela é analisada pela estrutura while. Enquanto x for menor ou igual a 30, execute-se o laço. O laço são 3 linhas de comando. Temos y igual a 2 vezes x. Temos a função print, imprime o valor de y. E temos a atualização da variável x. Ela é acrescida de 1 unidade. E assim, enquanto x for menor ou igual a 30, esses laços são executados até que o valor de x seja maior que 30. O processo de iterações é encerrado e em seguida são processadas outras linhas de comando. São linhas pós-iterações criadas por você. Com relação à instrução for, nós temos características semelhantes para gerar o mesmo resultado. Ou seja, enquanto x pertencer a um conjunto de 25 até 30, execute-se o laço. E o laço é o valor de y, que é 2 vezes x, a impressão do valor de y pela função print. E enquanto x estiver dentro deste conjunto, o laço será executado
sucessivas vezes. E aqui observe que o x, a declaração por atribuição, ela é inserida automaticamente na instrução for. A instrução for, ela realiza a declaração por atribuição e ela atualiza o valor da variável. Então não é necessário uma declaração inicial e nem uma atualização dentro do laço. A função for, ela trabalha dessa forma. Ela associa a variável a os valores que estão no conjunto. E aqui o x ele vai assumir os valores de 25, 26, 27 até o valor 30. E após assumir todos esses valores, o processo de iterações ele se encerra e as linhas pós-iterações serão processadas. Com relação à instrução for, ainda, podemos inserir listas diversas. Aquele lá foi um exemplo, mas se trabalharmos com listas muito maiores, nós temos aqui a função range. Ela é uma de várias ferramentas que ajudam a criar listas. A função range é um termo em inglês que significa alcance, distância, e em programação consideramos a função range a criação de intervalos inteiros do tipo fechado aberto, ou seja, essa lista ela se inicia de um valor A e termina em um valor menor que B. A sintaxe dessa função é a seguinte: chama-se a função range e em seu argumento contém o valor inicial, o valor final e o passo. Esse passo é o valor constante e ele compreende o intervalo entre elementos sucessivos de um conjunto. Vamos entender o passo em dois exemplos abaixo. O primeiro, você chama a função range, que é 0, 10, 1, ou seja, inicia-se de 0, vai até um valor menor que 10 e o passo é 1. Ele é contado de uma em uma unidade. E o resultado está à direita, em vermelho. 0, 1, 2 e até o valor 9, que é menor que 10. Um outro exemplo é range 1, 20 e 6. Uma lista que inicia com o valor 1, vai até um valor menor que 20 e o seu passo é 6. A contagem é feita de 6 em 6 unidades. O resultado à direita é o seguinte: 1 mais 6, 7, mais 6, 13, mais 6, 19. Agora vamos fazer um exemplo com relação a essas instruções. E é o seguinte: vamos criar um programa que gere uma tabuada de um certo valor. Por exemplo, tabuada do 7. Utilize as instruções while e for para resolver esse mesmo problema. Eu vou utilizar duas instruções para gerar o mesmo resultado, que é a criação de uma simples tabuada. Vamos acessar o idle spider. Eu deixei com layout diferente para questões estratégicas. A primeira coisa é trabalhar com a instrução while para gerar a simples tabuada. Eu vou iniciar aqui com uma variável chamada n. Esse n ele vai representar qual tipo de valor da tabuada que eu quero resolver. E eu vou utilizar a função input para escolher o valor da tabuada que eu quero calcular. Eu vou utilizar aqui uma função int para envolver a função input, porque a função input ele retorna valores string. E essa função int ele vai converter strings em valores inteiros. Input. E no argumento da função input eu vou colocar uma mensagem: informe o tipo de tabuada. A próxima linha eu vou precisar de um contador, eu vou chamá-lo de i. Esse contador ele vai servir para as iterações, para a contagem das iterações na instrução while, e também ele servirá para calcular as linhas da tabuada. Já percebe-se que esse i ele deve ser de 0 até 10. Eu vou querer uma simples tabuada. Eu vou iniciar o procedimento com a instrução while. Enquanto o meu contador ele for menor ou igual a 10, execute seu laço. O laço ele vai ter as seguintes linhas.
A primeira é o cálculo da tabuada a cada linha. A tabuada, por exemplo, tabuada do 7. Eu vou multiplicar 7 por 0, 7 por 1, 7 por 2 até 7 por 10. E esse cálculo ele será representado aqui por esta variável. V é a multiplicação de n vezes i. Eu vou inserir uma função print para imprimir no console à direita os resultados das linhas da tabuada. Esse print ele vai informar a conta e o resultado. E eu vou utilizar strings de transformação. Aqui neste canal tem um vídeo que fala sobre strings e eu falo sobre as strings de transformação, como elas funcionam. Como eu vou trabalhar com valores inteiros na tabuada, eu vou utilizar a representação D das strings de transformação, que representa valores inteiros. E essa string de transformação, eu vou utilizar o operador de transformação de strings e substituir aquelas strings de transformação pelas seguintes variáveis: n, o contador i e o resultado v a cada linha da tabuada. Em seguida eu vou precisar, na instrução while, atualizar o meu contador i. Vai ser i igual a i mais 1. E essas são as minhas linhas de comando no laço. E quando elas encerrarem, quando a tabuada encerrar, eu vou inserir uma impressão informando que acabou a tabuada. Fim da tabuada. Tabuada do e uma string de transformação, ela irá ser representada pela variável n, que é o valor da tabuada que eu escolhi. E este é o programa para a criação de uma simples tabuada com a instrução while. Eu agora vou pular algumas linhas e vou começar as linhas de comando com a instrução for. Ela vai ter muitas linhas semelhantes, começando por essa daqui, onde eu vou fazer a atualização apenas da variável. Com relação à instrução for, o tipo de tabuada vai ser representada por m. E eu vou passar para a instrução for, para j, que será o meu contador agora. No conjunto, o conjunto será representado por range, que é uma lista de 0 até um valor menor que 11. E com o passo 1. Para j no intervalo de 0 até menos que 11, com o passo 1, execute-se o laço. O laço terá aspectos semelhantes com relação à instrução while. O resultado da tabuada é w, que é representado pelo tipo de tabuada vezes o contador j. A função print, ela vai informar a cada linha o resultado da tabuada. Vou utilizar o mesmo comando que tem na instrução while, é só copiar e colar, com a diferença de que eu vou trocar as variáveis. Aqui eu vou ter as variáveis m, j e w. E eu não preciso de atualização do meu contador j, ele é atualizado automaticamente na instrução for. E esse é o meu laço com essas linhas de comando. Eu agora vou inserir uma função print informando que acabou a tabuada. Fim da tabuada do valor que eu escolhi, que será representado pela variável m, utilizando ali strings de transformação. E esse é o programa para a criação também de uma tabuada igual, utilizando a instrução for. Eu vou salvar esse trabalho e eu vou chamá-lo de tabuada. E agora eu vou executar o programa apertando F5. Ele pede o tipo de tabuada com a instrução while primeiro.
eu vou escolher a tabuada do 8 e ele me retorna o resultado. A cada linha eu tenho o meu N, que é 8, multiplicado pelo contador I, que inicia-se com 0 e que vai até 10. E isso me gera um resultado V, que é o resultado da tabuada a cada linha. E esse resultado ele é impresso aqui no console, aqui à direita. E com a atualização do I, acrescentando 1 a cada iteração, eu tenho os devidos resultados da tabuada. Até que meu I seja maior que 10 e a tabuada seja encerrada, sendo executado a linha após iteração com a função print, fim da tabuada. Em seguida, ele continua o programa, que são duas instruções no programa só, com uma instrução for. Vou utilizar o mesmo valor de tabuada, tabuada do 8, e ele me gera o mesmo resultado. Na instrução for, o meu J ele assume valores de 0 até um valor menor que 11, seguindo um processo semelhante de iterações. Execute-se as contas da tabuada e imprima o cálculo da tabuada, que eu representei por strings de transformação, com o resultado W. E eu posso novamente chamar o programa de novo com as duas instruções. Ele começa com o while mais uma vez. Eu vou escolher tabuada do 7. Depois ele passa para a instrução for, também tabuada do 7, obtendo os mesmos valores. E assim eu posso ir executando o programa e escolhendo os valores das tabuadas para cada instrução. Tabuada do 3 em while, tabuada do 3 em for, mesmos resultados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.